Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos, Mossoró, Rio Grande do Norte. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu nosso diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe seu nome no céu e sobre a terra. Que Ele os conceda, segundo a riqueza da sua glória, sejam robustecidos por seu Espírito, quanto ao homem interior, que Ele faça habitar pela fé. Cristo, em vossos corações, que estejais enraizados e fundados no amor, tereis assim a capacidade de compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, a fim de que sejais acumulados até receber toda a plenitude de Deus. Aquele que tudo pode realizar superabundantemente e muito mais do que nós pedimos ou concebemos, e cujo poder atua em nós, a Ele a glória, na Igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Transformação da esperança cristã no tempo moderno, será a parte prévia de como vamos microfones de livro também sejam tremendos, né? Padre Fred, pregador desta tarde de novena, domingo 9 de dezembro de 2012. Meu querido irmão do sacerdócio, Padre Nove Corinto, queridos irmãos e irmãs, noiteiros de hoje, ouvintes da Rádio Rural de Mossoró. Eu fiquei muito contente. Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos. Me convidou para fazer a pregação em uma tarde de novena. Agradeço desde já o carinho, a consideração por este humilde servo da vinha do Senhor. Hoje, Padre Valder, também é muito interessante o tema proposto. Eu recordo que estava na catequese do Papa Bento XVI, quando ele assinou a encíclica Esper da esperança somos salvos. E lembro-me muito bem da sua catequese quando ele enfatizou o tema de hoje. Na realidade, ele quase colocou como centro da sua encíclica a preocupação com a transformação da fé cristã no tempo moderno. A primeira coisa que nós, enquanto cristãos católicos, devemos fazer diariamente quase, ou pelo menos vez por outra, é nos perguntar: quem é Jesus Cristo? Quem é este homem que veio ao mundo e o que ele veio fazer aqui na terra? São Marcos nos responde no seu Evangelho que ele é Filho de Deus, que ele é o verbo da vida, responde em São João, que ele é o Filho de Maria, nos responde Lucas. Mas essa pergunta nós devemos fazer sempre, porque só conhecendo verdadeiramente a Cristo Jesus, nós começamos dentro de nós a fazer uma transformação de fé e uma transformação de esperança. Mas o tema de hoje também nos fala sobre tempos modernos, que é a preocupação da Igreja com os tempos modernos. Algumas vezes, infelizmente, encontramos por aí afora comunidades
prestam mais culto a Deus. Prestam culto a si mesmo. Colocam o homem como centro da história, centro do culto, volta-se os olhares apenas para o homem. E sempre colocam um pouco ali Deus de lado. Por isso é importante que a gente conheça quem é Jesus Cristo, para poder dar passo adiante na nossa fé. Só conhecendo verdadeiramente a Cristo Jesus é que as três virtudes cardeais que nós estamos refletindo a segunda, o ano passado refletiu-se a primeira, penso que o próximo ano será a terceira. Conhecendo a Cristo Jesus, nós passamos a ter fé nele. Porque conhecemos e sabemos que Ele é o verbo da vida, que Ele é Deus, que Ele veio nos salvar. Com esta certeza, passamos a ter esperança nele. Porque sabendo que Ele é Deus, temos ciência de que Ele está no nosso meio e que Ele nos conduz. E assim nos alimentamos de uma esperança extraordinária, porque é a esperança em Deus, algo firme, seguro, que não precisa olhar para os lados, basta olhar sempre à frente, porque temos ciência da luz de Deus. Cheios de fé e confiando na esperança, nos enriquecemos do seu amor. A essência de Deus, na primeira encíclica do Papa Bento XVI, a Espesalve é a segunda encíclica. Na primeira, ele nos ensina que a essência de Deus é amor. Deus é totalmente amor. E, tendo fé em Deus, esperança nele, nos enriquecemos com o seu amor. E assim colocamos para fora amor. Assim começamos, por amor a Deus, a seguir os seus mandamentos, a seguir o seu evangelho e a cumprir de um modo muito especial o seu ensinamento principal: amar uns aos outros como Ele nos amou e como nós devemos nos amar. E assim também, enriquecidos com esse amor, ao invés de prestarmos culto a nós mesmos, ao invés de prestarmos culto ao ser humano, passamos a cultuar verdadeiramente a Deus. O Papa nos fala sobre um problema muito grande da atualidade. Uma coisa que ele trata como relativismo. O que é o relativismo? É quando nós deixamos de lado a moral da igreja, quando deixamos de lado as coisas belas que nos ensinaram e passamos a achar que tudo pode, que a nossa liberdade é superior à moral de Deus, é superior aos seus ensinamentos. Nos achamos tão livres que não cumprimos mais nada do que Ele nos ensinou. E assim criamos um culto também ao relativismo. Colocamos, fazemos apenas o que dá na nossa cabeça, o que queremos fazer. E esquecemos os ensinamentos que Deus nos deixou. Os ensinamentos que Cristo deu a sua vida na cruz para que nós pudéssemos segui-los. Cristo não veio à terra à toa. Ele veio
que seguíssemos. Como deveria ser a vida do homem na terra? Ele veio ensinar e veio também abrir para nós as portas do reino dos céus que com o pecado o homem havia fechado. É muito interessante a pedagogia de Deus, porque a pedagogia de Deus é com muita simplicidade. O homem, quando ele se preenche verdadeiramente das coisas de Deus, quando ele busca a Deus de forma simples, assim como o próprio Cristo nos ensinou, quando quiser encontrar a Deus, deixa-te no teu quarto, no teu silêncio, aí o Deus do silêncio falará no teu coração. É nas coisas simples, minha gente, que nós encontramos a Deus. O mundo de hoje nos leva a colocar 1001 coisas em torno a Deus, que só nos afastam dele, que só cada vez mais nos distanciam de Deus. Nós nos preocupamos com tantas coisas na nossa vida, nos preocupamos com tantas coisas supérfluas, que esquecemos o essencial que é Cristo Jesus, o essencial que é Deus. O tempo moderno é caracterizado por isso. Nos envolvemos demais em questões políticas, nos preocupamos demais com as coisas que o mundo oferece, nos preocupamos em adquirir tudo aquilo que a propaganda nos faz adquirir. Vemos por aí fora pessoas que facilmente entram em depressão porque não têm poder aquisitivo. É interessante quando as pessoas colocam o dinheiro sempre à frente na vida e esquecem de preencher-se de Deus. Se fossem verdadeiramente cristãs, se fizessem aquela pergunta que apresentamos a vocês no início, quem é Cristo Jesus, talvez o mundo não sofresse tanto com injustiças e com tantas outras coisas. Porque quando a pessoa humana se preenche de Deus, quando ela aprende realmente a viver em Deus, quando ela espera no Senhor, quando ela adquire o amor, a virtude da caridade e irradia a caridade, as coisas passam a ser transformadas, porque passam a se transformar em Cristo. Nós começamos a dar testemunho verdadeiro de Cristo, porque irradiamos amor. E, a partir disso, apresentamos ao mundo uma forma diferente de viver, porque é uma forma cheia de esperança. A vida em Cristo, ela é feita das alegrias, das bodas de cantar, é verdade, mas ela também sobe o Calvário. Ela também porta consigo as dores de levar a cruz, mas com a esperança da ressurreição. Aí é diferente, porque apesar dos nossos sofrimentos, que Cristo mesmo nos diz, quem quiser seguir, tome a sua cruz e me siga. Ele não disse que seria fácil. Ele não nos apresentou algo fácil, mas nos apresentou e nos mostrou com a sua própria vida e com o que aconteceu com ele, que nós podemos dizer
devemos apenas querer as coisas fáceis. Tudo é muito fácil. Ir ao banco fazer um empréstimo é fácil. As propagandas da televisão nos mostram a facilidade imensa de adquirir as coisas. Quando assistimos uma novela, vemos o quanto a vida é fácil. Porque os atores sempre vivem de vida muito fácil. Mas não, meus irmãos. A nossa esperança em Cristo deve nos transformar. E não devemos querer o que é fácil, porque não nos leva ao céu. O que nos leva ao céu é encontrar a verdadeira estrada que é Cristo, subir com Ele ao Calvário, portando as nossas cruzes e tendo a certeza da ressurreição, confiando verdadeiramente em Cristo Jesus. Aí acontecerá dentro de nós uma transformação de fé e esperança tão necessária neste tempo que vivemos hoje, em que pouco se acredita em Jesus Cristo e muito se faz culto ao próprio homem. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, aprender verdadeiramente que culto se presta apenas a Deus. Culto de adoração. Nós adoramos apenas a Deus. Aos santos, à Virgem Maria, aos anjos prestamos culto, mas veneração é diferente. Adorar, colocando os joelhos no chão, só diante de Deus, da sua presença real, que nós, graças a Ele, temos o privilégio de ter na Santíssima Eucaristia. Que nós possamos deixar um pouco de lado as coisas que queremos fazer, a nossa própria liberdade, e entregamos a Ele, para que Ele possa nos conduzir cada vez mais, que possa nos conduzir a uma vida reta, a uma vida moral correta, e nos conduzir a uma estrada segura que nos leve até Ele. Louvado seja o nosso